He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. If you go out by your own will. Se você sair, você sai por vontade própria. But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. God's already done that. Mas tão certo quanto se você estiver no corpo de Cristo, tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isso. You can't sin. Você não pode pecar. Oh, you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His blood atones for my sins there, see? Talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, mas se estou em Cristo, Deus não vê isso, porque seu pecado expia, seu sangue expia meus pecados lá, está vendo? I can't sin. He is born of God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado, pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele. Está vendo? He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. Ele está disposto a, se cometer um erro, claro, naquele mesmo momento ele está disposto a confessar. If he's a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. Right? He hasn't got nothing to begin with. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isso. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada. Isso mesmo. Ele não tem nada para começar. But if he's a real Christian right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? Mas se for um cristão verdadeiro, aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está certo? And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out in the world and out here. No, sir. No, no. E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem, para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, Senhor. Não, não. You're not a cucklebur one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. Você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isso no campo. Sim, Senhor. If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo até que você parta. E então você é imortal com Deus. É isso mesmo, se você estiver na igreja. Now let's talk about the death side. Agora falemos sobre o lado da morte. Now how could a person on that estate, in that kind of a condition, ever be sick? Agora, como poderia uma pessoa nesse estado, nesse tipo de condição, ainda ficar doente? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. Porque o seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não está redimido. No matter how good you are and how saintly and how holy
Holy Spirit, that's only your soul. Não importa quão bom você seja, e quão santo, e quão sem pecado, e quanto do Espírito Santo, isso é apenas a sua alma. And your soul is not completed yet. E a sua alma ainda não foi completada. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. Ela apenas tem a bênção, a promessa de Deus, que é o penhor da nossa salvação. But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection. Mas agora, se não tivermos penhor algum da nossa ressurreição, cura divina alguma, então não terei segurança alguma ou nada que prove para mim que ressurreição existe. Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back under, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. Exatamente como se Cristo não vivesse em meu coração, se eu tivesse que tirar isso de algum tipo de coisa psicológica lá no passado, tivesse que crer em alguma coisa assim, bem, então eu ficaria um pouco desconfiado disso. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. E é por essa razão que lá na África, quando eles vêm, eis que vêm os missionários, trazendo milhares daqueles nativos, e eles carregando pequenos ídolos de barro e tudo mais, é porque eles tinham apenas ouvido do lado psíquico da Bíblia. That's right. My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. É isso mesmo. E a minha própria igreja batista, metodista, presbiteriana, todas que foram aí. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. Mas quando eles viram o poder de Deus em demonstração, isso resolveu o assunto. Eles souberam então que aquele Deus era Deus. But now what starts this sickness? Mas agora, o que dá início a esta doença? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito antes de se tornar uma doença, exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Now I'm going to take Brother Willett here as an example. Agora vou tomar o irmão Willett aqui como exemplo. Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. Irmão Willett, houve um tempo quando o Senhor e eu não éramos nada. E então, em primeiro lugar, Deus nos deu vida. And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms. E vamos tomar, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta tarde, o Senhor é formado de uma porção de células, mantidas juntas por átomos. And now, someday them atoms will be destroyed. If Jesus tarries, you'll go on back. E agora, algum dia, esses átomos serão destruídos se Jesus tardar. O Senhor voltará. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air. Eles serão exatamente como eram no princípio, voltarão para o ar. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willett, just like that one. Only younger, when he was at his best. Mas quando o seu espírito retornar, esses átomos se reunirão novamente com este espírito e apresentarão outro irmão Willett exatamente como aquele, só que mais jovem, quando ele se encontrava no seu auge. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. Quando um homem passa de mais ou menos 25 anos, ele encontra umas rugas debaixo dos olhos e uns cabelos brancos aparecendo. It's going to be, because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. Vai ser, porque a morte está atrás de você. E um dia destes, ela vai levá-lo. Não importa quem seja você, ela vai levá-lo. But it gradually, you'll get in a corner here, and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while, it'll get you. Mas ela gradualmente, você se encontra num canto aqui, e Deus o tira desse canto, e você se encontra neste canto aqui, a morte quase que o pega, e aqui, mas depois de um tempo, ela o pegará. But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, or 25.
before death set in. Mas então, o que a morte pode fazer? Ela atinge com tudo a que tem direito. E então, quando fez tudo o que pode fazer, quando Deus lhe deu esta vida e você estava no seu auge, mais ou menos com 23, quando você chegar à ressurreição, você voltará exatamente como era quando tinha 23 anos, 25, antes da morte se estabelecer. Death will have everything that it can do. It's set in there. But you'll come right back where you were. A morte fará tudo o que pode fazer. Ela se estabelece aí, mas você voltará bem da maneira que era. Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now. You come cell after cell, cell after cell, and lay it apart. You're on a platform. After each cell in your body, you'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. Agora, cada uma das suas células em seu corpo, vamos desmanchá-lo agora. Você pega célula após célula, célula após célula, e coloca isso aqui na plataforma depois de cada célula em seu corpo. Você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Não se pode vê-lo a olho natural. You have to look under scope glasses. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. Você tem que olhar com lentes de aumento. Eu já vi o germe da vida com um microscópio. Parece um pequeno fiozinho. And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. E a primeira coisa que começa é bem na coluna. É como um pequeno nó. Essa é a primeira célula que acumula sobre célula. Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ. Agora, se eu tivesse que tomar aquela única célulazinha da qual cada um de vocês vieram, uma pequenina célula, germe. What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. O que é um germe? Um germe é uma pequenina, a menor célula. Well, what's after that? Bem, o que vem depois disso? Now, I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. And I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. Agora, eu desmanchei você em cada pedaço seu, até esta pequena célula, e ainda não o encontrei. Acabei de colocar suas células expostas. Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. Bem, então, em seguida, células sanguíneas e células de carne, e seja o que for, colocando-as aqui, mas ainda não encontrei você. Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. E me falta um germe agora. Bem, vou desmembrar essa célula. Agora, onde você está? A sua vida. The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man, developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being. Developing of cells. E a vida forma a primeira célula, que era um germe, então tudo conforme sua natureza. Cachorro conforme cachorro, pássaro conforme pássaro, homem conforme homem, células se desenvolvendo, célula sobre célula, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra, ser humano, desenvolvimento de células. Now that was ordained of God to be so. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. But now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. Mas agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Now God gave you your life. Agora, Deus lhe deu sua vida. And say, here you are today, here I am, there's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. E digamos que aqui está você hoje, aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. Bem, como esse câncer entrou aí? Vejamos o que é esse câncer. Agora, vamos desmembrá-lo, vamos tomá-lo. Now he's a bunch of cells too. Did you know that? Agora, ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, cataract, any of those things are cells. Tumor, catarata, qualquer coisa dessas é células. They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some run streaks of red cancer, just like long red threads that runs through. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem
faixas prolongadas, o câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. Then there's a rose cancer, which usually comes on of the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then they go spraddling out, and they just grow anywhere. E então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra, e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form. But it's the developing of cells. It's a bunch of cells. Às vezes os tumores são inclinados deste jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são conforme a um espírito que não possui forma, mas é um desenvolvimento de células. É um monte de células que... Say in you right now is a tumor or a cancer. This developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you, living on the bloodstream. Digamos que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer. Está desenvolvendo células, crescendo, crescendo, crescendo. Está comendo, sugando de você a vida. Está vivendo da corrente sanguínea. Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shuts your eyes off. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs. Alguns vêm e nunca ficam como tuberculose, que vem num germe bem pequenino. There's nothing to do with the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. There's nothing to do with the size of the germ. Não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho do germe que forma um elefante, forma um bicho do pé, está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some becomes spirit, torments the soul. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar, e alguns não chegam a entrar em células, alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. We'll try to get that part, I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here. Chegaremos nessa parte, deixarei essa parte para amanhã de tarde, se puder, onde aquela alma espírito vem, e como aqui embaixo. Now friends, I'm not telling this from some kind of a psychological... I have dealt with demons for years, and you know that. E agora, amigos, não estou dizendo isto de algum tipo de psicologia. Tenho lidado com demônios faz anos, e vocês sabem disso. If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. You don't know. Remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. Se ao menos soubessem o fato depois que os cultos terminam à noite, o que às vezes acontece, vocês não sabem. Lembre-se, quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Just don't stand there and carry on, because it ain't going to do any good. Não fique só de pé ali a fazer balbúrdia, porque não servirá de nada. But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. Mas quando um demônio tem que obedecê-lo mesmo, ele reconhecerá. It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. The truth. Não é a que altura você grita, não é quanto azeite você coloca. É o que está aqui que ele reconhecerá, a verdade. Jesus just said to him, come out. Jesus apenas disse a ele, sai. Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? Lembre-se, os discípulos tinham esperneado e se contorcido e tentado expulsá-lo e tudo mais. He said, why couldn't we cast him out? He said, because of your unbelief. Disseram, por que não conseguimos expulsá-lo? Disse, porque a vossa incredulidade. He said, come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. They recognize authority. Disse, sai dele. O rapaz caiu e sofreu a pior convulsão que já teve. Está vendo? Está vendo? Eles reconhecem a autoridade. Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing. Some priest's sons. Veja aqueles rapazes lá, aqueles vagabundos que viram Paulo expulsar demônios. Disseram, podemos fazer a mesma coisa, filhos de algum sacerdote. So they go out and said, we can cast out devils. Acts 19. Então foram e disseram, podemos expulsar demônios. Atos 19. They went out to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now, in the name of Jesus, who Paul preaches. Foram a um homem que tinha ataques epiléticos e disseram, conjuramos-te por Jesus, sai dele. O diabo disse,
Agora, no nome de Jesus a quem Paulo prega, The devil said, now I know Jesus and I know Paul, but who are you? o diabo disse, agora conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas quem sois vós? You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had to fix themselves and run out into the street. Você sabe o que aconteceu. Pulou nos homens, rasgou suas roupas, e eles mesmos tiveram ataques e correram para a rua. Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening. Esses mesmos demônios vivem hoje. Por isso, há muito fanatismo. Isto é a igreja esta noite. There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. Há muito fanatismo no país hoje chamado de cura divina que deveria ser silenciado. That's what brings reproach upon the real cause. É isso que traz opróbrio sobre a verdadeira causa. That's why you have such a hard struggle. There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing but cults. That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. É por isso que vocês têm tamanha dificuldade. Tem uma porção de coisas chamadas de religião hoje que deveriam ser silenciadas, só aceitas. É isso que faz a verdadeira igreja de Deus ter tamanha dificuldade com tal coisa. But we're America. That's the way to be. Mas somos os Estados Unidos, veja. E esse é o jeito de ser. God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together. But by their fruits you know them. Deus disse que o trigo e as ervas rasteiras e os abrolhos cresceram juntos. Não tente arrancá-los. Deixe-os crescerem juntos, mas por seus frutos se os conhece. There's no fruits, well, there's no life. There's nothing there. Se não há frutos, ora, não há vida, não há nada aí. Now watch this cell. Agora observe esta célula. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth. Digamos, por exemplo, como muitas vezes o câncer vermelho normalmente ataca o ventre da mulher, feridas femininas e assim por diante. Now let's take that fella down now on his cells, this cancer. Agora tomemos esse mal agora em sua célula, este câncer. Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Agora câncer, tudo no natural tipifica o espiritual. Are you aware of that? Você está ciente disso? Everything in the natural types the spiritual, regardless. Tudo no natural tipifica o espiritual indiferentemente. For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth. Por exemplo, como isto, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o novo nascimento. And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. There come from his body water, blood, spirit. Is that right? Saíram de seu corpo água, sangue, espírito. Está certo? 3 elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. 3 elementos. São esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Now that can all be in one act. Agora, isso pode ser tudo em um só ato. But you can be in a justified state without being sanctified. Mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundícia consigo. But you can absolutely live in a both justified and a clean, holy life and without the Holy Ghost. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. See the Bible, 1 John 5:7 said there are 3 that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these 3 are one. Veja, a Bíblia, 1 João 5:7 disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai, Filho e Espírito Santo, e Pai, Palavra e Espírito Santo, que era o Filho, e estes 3 são um. And there's 3 that bear record on earth, the water, blood, E 3 são os que testificam na terra, a água, sangue and Spirit, and they agree in one, not one, but agree in one. e Espírito, e concordam num, não um, mas concordam em um. You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost.
For they are inseparable one. The Trinity is in a one. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. Um. A Trindade é em um. I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal groups is a mix-up in that one simple thing. Não ouço disso por aqui, mas ouve-se muito pelo país. Uma das maiores coisas nos grupos pentecostais é uma confusão quanto a essa coisa simples. Now, I've had their heads right together and proved to them they both believe the same thing. It's the devil between them, that's all. E estive com os cabeças deles quando estavam juntos e provei para eles que ambos creem na mesma coisa. É o diabo entre eles, é só isso. If that great Pentecostal church would throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come. Se essa grande igreja pentecostal largasse dessas tradiçõezinhas e se unissem numa bendita igreja de Deus, o arrebatamento viria. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing. Mas enquanto Satanás puder mantê-los divididos, muito bem. Essa é a maneira dele de fazer. E eles absolutamente creem na mesma coisa. One said, well, this is that. I said, well, if this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing. Um dizia, bem, isto é aquilo. Eu disse, bem, se isto é aquilo, então aquilo é isto. Então aí está. Então é tudo a mesma coisa. But there you are, in that triune Trinity of God. Mas aí está, naquela trindade trina de Deus. Now God in His oneness. God the Father, Son, and Holy Spirit. Agora, Deus em sua unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Now we don't say our gods as heathens. It's our God. See? It's the threefold being of God. Agora não dizemos nossos deuses como idólatras. É nosso Deus, está vendo? É o tríplice ser de Deus. Now notice. Now Satan is in a Trinity also. And his powers are in Trinity. Agora note. Agora Satanás está numa trindade também. E seus poderes são em trindade. Now but notice. Then when the water, blood, and spirit produces the new birth. Is that right? Agora note, então, quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento, está certo? Now watch, that's what represents the new birth. Agora observe, é isso o que representa o novo nascimento. What represents the natural birth before the new birth comes? O que representa o nascimento natural antes do novo nascimento vir? What, you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next. See? That makes the life. See? Makes the person. Water, blood, spirit. Quando vocês, mães, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa? Água. A seguir, sangue. Em seguida, veja, isso forma a vida. Veja, forma uma pessoa. Água, sangue, espírito. Now, cancer, let's deal on him for our next... We've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer. Agora, câncer. Vamos tratar dele em seguida. Temos uns 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos durante os próximos 5 minutos, vamos tratar do câncer. What is that fellow? What does he represent? O que é esse mal? O que ele representa? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things. Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. And the cancer comes from a bruise, mostly. Where a cell has been hit and it breaks up. E câncer vem de um ferimento, na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada e ela irrompe. And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it? E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Oh, essa é uma palavra forte para um batista, não é? All right. But it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding. Muito bem. Mas ela se apostata, essa célula. Sou um batista que crê em apostasia. Someone said down here in Arkansas meeting, they said, Brother Branham, said, is a fellow Nazarene, had been healed. He had to walk around over town with his crutches on his shoulders. Alguém disse aqui numa reunião no Arkansas o outro dia, disse, irmão Branham, disse, foi um indivíduo nazareno. Ele havia sido curado. Ele estava andando pela cidade com suas muletas no ombro. He said, you know what? Said, when I first come here, said, I thought you heard you preach, I thought you was a Nazarene. Ele disse, sabe de uma coisa? Disse,
Quando vim aqui a primeira vez, disse, eu pensei que o senhor, ouvi o senhor pregar, pensei que fosse nazareno. He said, then I've seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, now you say you're a Baptist. Said, I don't get it. Ele disse, então vi que a maioria das pessoas são pentecostais. E alguém me disse que o senhor era pentecostal. E agora o senhor diz que é batista. Disse, não entendo. I said, oh, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. That's what Eu disse, é fácil. Eu disse, sou batista nazareno pentecostal. All right. No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right. De modo que é isso mesmo, muito bem. Não, somos um em Cristo Jesus pelo Espírito Santo tornando-nos um. Isso mesmo. Now, notice, this little cell backslides when it's bruised. Agora note, esta pequena célula se apostata quando é ferida. It begins, other little germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore. That's teeny little soldiers fighting for your life. Começa pequena, outros pequenos germes correm para darem a vida aí, e é assim que surge pus numa ferida. São pequenos soldadinhos lutando pela sua vida. They run out there and hit that poison, them demon powers that's trying to collect in there, and give their lives. Eles correm aí e atacam aquele veneno, aqueles poderes demoníacos que estão tentando se juntar aí, e dão a vida. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers. That pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours. É isso o que faz. É uma porção de soldadinhos, aquele pus que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Now, once a little cell rejects in there, and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita aí, e esse demônio tem início, ele começa a crescer, ele começa a multiplicar células. He's building a body, just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. Ele está formando um corpo exatamente como seus bebês têm início em seu ventre, como você teve início em sua mãe. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on, anywhere, just, they have no form of, nothing like a human being after its nature. It's just out of a spirit. It just grows anyway. And it begins cell on top of cell, cell on top of cell. Célula em cima de célula, célula em cima de célula, célula de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que não tem forma de nada como um ser humano, conforme sua natureza. É apenas proveniente de um espírito. Apenas cresce de qualquer maneira e começa célula em cima de célula, célula em cima de célula. And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it. E agora, a primeira coisa que você nota é que você começa a enfraquecer e a sentir-se doente. Você vai ao médico e ele o examina. Talvez ele não consiga encontrar isso. If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it. Se encontrar, talvez o corte. Se ele puder tirar inteiramente, muito bem, você conseguiu. But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on. Mas se ele não conseguir tirar inteiramente, então se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut all, what I mean, if you cut the main body off and leave your hand there, why, it wouldn't live. Veja, porque não é como se você amputasse a mão e estivesse encerrado, ou qualquer coisa, ou você amputasse. O que quero dizer é que, se você amputasse o corpo principal e deixasse a mão ali, ora, ela não viveria. But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving. Mas veja, aquilo não tem a forma de vida que você tem. É um poder demoníaco movendo-se. And now notice, you call them, the doctor calls it, a cancer. God calls it a devil. E agora note, você os chama, o médico chama isso de câncer. Deus o chama de demônio. Look at the day, they just give it, where does the word cancer come from? Veja hoje, apenas conseguem, de onde vem a palavra câncer? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs. Vem
deu uma palavra do latim, a qual é usada em termos médicos significando caranguejo. Caranguejo que se vê no litoral tem todas aquelas pernas. That's the way that it does. It reaches out, spreads out. The word cancer is crab. É assim que ele faz. Estica as pernas, se espalha. A palavra câncer é caranguejo. And it gets in and just keeps taking the whole, sucking blood as it goes, like an octopus or something. E ele entra e só continua se apoderando e sugando sangue à medida que se move, como o polvo ou algo assim. Well, a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body. Ora, um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct? E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar ou gerar e formar mais células, tem que ser uma vida. Está correto? Now, where did that cancer come from? Where did that come from? Agora, de onde veio esse câncer? De onde veio isso? It wasn't on you here some time ago, but now maybe it's on you. Não estava em você aqui há algum tempo atrás, mas agora talvez esteja em você. Where did it come from? It's another life different from your life living in you. De onde veio? É uma outra vida diferente da sua vida, vivendo em você. And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil. É a tormenta extraindo a sua vida. É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil. Chamam de epilepsia hoje, dizem epilepsia. Ora, epilepsia na Bíblia, Jesus chamou de demônio. When the man come with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil, and all the time he throws him in the fire and in the water. Quando o homem veio com o menino que caía no chão e escumava pela boca e tudo mais, ele disse, ele tem um demônio, e muitas vezes o lança no fogo, na água. Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. Agora deram lustre em seu nome e o chamaram de epilepsia, mas é um demônio. And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly. E Jesus disse, tu, demônio, sai do menino. Exatamente. Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Agora, epilepsia é geralmente causada por problema dos rins. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By